Bom dia. Imaginem que hoje, com a idade que têm, 20, 30, 40, 50 anos, vos diziam que quando chegassem aos 70 iriam começar a manifestar os primeiros sinais de uma demência, por exemplo, uma doença de Alzheimer. E davam-vos também a oportunidade de adiantar esse início dos sintomas e, em vez de começar aos 70, começar aos 74 anos. Acredito que todos fossem aproveitar essa oportunidade, verdade? Então, o que é que nós podemos fazer para aproveitar esta oportunidade, para retardar o início de certas dificuldades do ponto de vista cognitivo, como neste caso, dificuldades de memória? Nós podemos e devemos, está provado, ter hábitos de vida saudáveis. Sabemos que ao estarmos protegidos relativamente ao risco de doenças cardiovasculares, como por exemplo ter um estilo de vida ativo, com alguma prática de exercício físico regular, ter hábitos de sono, ter uma alimentação mais saudável, preferencialmente uma dieta do tipo mediterrâneo, nós vamos estar protegidos relativamente ao risco de doenças cardiovasculares, que é conhecido, que representam elas próprias também um risco para desenvolver demência. Mas além disto, o que é que nós podemos fazer para atrasarmos, não impedir, mas atrasarmos o início destas dificuldades cognitivas? Podemos e devemos exercitar o nosso cérebro. Portanto, já está comprovado que há pessoas que têm maior capacidade para lidar com as dificuldades cognitivas de uma agressão cerebral. É como se fossem mais resistentes ao início destes sintomas. Estudos na área das demências, em concreto na doença de Alzheimer, mostraram que, analisando pós-mortem cérebros de pessoas que em vida tiveram doença de Alzheimer, não apresentam uma relação direta entre a quantidade destes achados patológicos típicos da doença de Alzheimer e as dificuldades cognitivas que estas pessoas exprimiam em vida. É esta diferença de performance que chamaram na altura reserva. Portanto, a reserva é conhecida como haver um grupo de pessoas que lida melhor com as dificuldades cognitivas, portanto, que necessita que se vão depositando no seu cérebro mais achados patológicos típicos, neste caso a doença de Alzheimer, e outras pessoas que com poucos achados patológicos exprimem desde o início as mesmas dificuldades cognitivas. E, portanto, nós percebemos que o primeiro grupo, as pessoas que têm maior reserva, vão estar mais protegidas relativamente a uma agressão cerebral do que o segundo grupo. E então, como é que nós podemos trabalhar esta reserva? Podemos e devemos ir trabalhando a reserva ao longo de toda a nossa vida, porque aquilo que está a acontecer no nosso cérebro é a construção de estradas. E, portanto, se nós tivermos uma estrada que vai de A até B, apenas uma, havendo um bloqueio, portanto, uma agressão cerebral que bloqueia este caminho, eu não tenho nenhuma estrada, nenhum caminho alternativo. Pelo contrário, se eu ao longo da minha vida for construindo uma rede alternativa de caminhos e de estradas, havendo um bloqueio de A até B, eu tenho, por exemplo, a alternativa de ir de A para C, que depois vai para B, ou até de A para D, para E, que acaba por terminar ainda no B. Eu posso demorar mais tempo, mas tenho uma rede alternativa. Portanto, havendo uma agressão, um bloqueio na primeira estrada, eu utilizo estradas secundárias que me permitem atingir o mesmo objetivo. E é isto que acontece nos cérebros das pessoas que têm maior reserva. Traduzindo isto para o conceito desta apresentação da reserva cognitiva, isto acontece ao longo da nossa vida à medida que vamos exercitando o nosso cérebro, à medida que vamos trabalhando tarefas que são cognitivamente mais exigentes. E, portanto, o grupo de pessoas que têm mais reserva é habitualmente constituído por pessoas que têm maior nível de escolaridade, pessoas que falem fluentemente mais do que uma língua, pessoas que toquem instrumentos musicais, pessoas que têm mais atividades de lazer, pessoas que desempenham ao longo da sua vida tarefas que vão ser mais exigentes e, portanto, que vão permitindo a construção desta rede alternativa de estradas que, havendo um bloqueio numa, continuam a conseguir utilizar estradas alternativas. Portanto, começam a manifestar as dificuldades cognitivas que resultam de uma agressão cerebral alguns anos mais tarde. E como é que nós podemos fazer isto? Podemos fazer isto, ir construindo estas estradas alternativas, desempenhando tarefas mais exigentes. Por exemplo, aprender
coisas novas, aprender conceitos novos, desenvolver novas capacidades, ir aprendendo uma língua nova, ir aprendendo a desempenhar outras tarefas, mantendo uma vida social ativa que nos permita ir tendo contacto com novas realidades e, portanto, por detrás estaremos a construir este caminho alternativo de estradas. E então pergunto-vos novamente, como perguntava no início, sabem agora aquilo que fariam hoje para ir desenvolvendo esta reserva cognitiva, que é como um escudo, uma almofada que nos protege cognitivamente relativamente à agressão cerebral que podemos sofrer, como, por exemplo, quando formos mais velhos, o início dos primeiros sintomas de uma demência, como é o caso da doença de Alzheimer. Obrigada.